Olá, esse vídeo faz referência às duas primeiras aulas do dia 19 de maio de 2020, no qual estaremos trabalhando conteúdos referentes ao quê? Materiais didáticos e livros didáticos, em específico no ensino da história, tá? Então, para atender este conteúdo, vamos estar trabalhando o texto 4, né, que tem como título Livros e Materiais Didáticos de História, e é da autora Circe Maria Fernandes Bittencourt, né? Ela possui graduação em História, pós-graduação em Metodologia e Teoria de História, mestrado em História Social, doutorado em História Social, é atualmente professora, né, da pós-graduação da USP, como da PUC também. Tem uma vasta, experiência quando referimos à questão da área da história, nas disciplinas e currículos escolares, em específico também eu falo na questão da educação indígena. Ela desenvolve pesquisas atualmente sobre a história dos livros didáticos, mantendo a organização do banco de dados, né, livres, que é o nome justamente desse banco de dados, referente a livros didáticos brasileiros de 1810 a 2007, sobre o ensino da história e história da educação, em especial na história da educação indígena. Por que eu estou falando justamente um pouquinho da história, da formação dessa autora? Para mostrar para vocês que ela tem um conhecimento grande sobre o que vai estar abordando esse texto, né? Então, quando você digita propriamente, eu falo assim no Google, sobre o nome dela, você acha grandes produções sobre essa temática. E além do que, ela tem uma formação específica quando falamos na questão de história, tá? Que é o nosso foco da nossa disciplina. O conteúdo, então, a ser abordado é justamente livros e materiais didáticos de história, especificamente. Então, é claro que ela vai estar partindo sempre, eu falo que do todo, apresentando os contextos gerais, para depois estar dando uma enfatizada na questão específica no ensino da história. E além do que, abordando algumas questões quando pensamos que devemos levar em consideração ao pensar o ensino, tá? E a utilização de qualquer material didático. Então, é uma questão, uma característica que você já deve ter observado, que eu sempre comento com vocês. Tentar descobrir as entrelinhas, o que está por trás de um material didático e também utilizá-lo da melhor forma possível, já que muitas vezes ele acaba sendo o único recurso que acaba sendo disponível, às vezes, em algumas escolas. Lembrando que cada escola possui uma realidade. Então, não é o mesmo, pode ser o mesmo conteúdo, seguimos a mesma legislação, mas, às vezes, o acesso, a forma de entendimento que você vai ter sobre o material não é de uma forma tão ampla como em outras escolas, tudo bem? Então, vamos iniciar com uma pergunta e faço uma ressalva aqui, que este material, esses slides, no caso, estão disponíveis na descrição desse vídeo, como também o texto, né, e a atividade que eu vou estar explicando aqui, ao término quase do vídeo, tá, o que será feito, e faço uma ressalva que vocês vão verem que, no caso, os slides, eles têm uma abertura ampla, não só nos materiais didáticos, mas nessa aula de hoje, desse dia, então, vamos ficar mais específicos nos materiais didáticos, né? No qual, na próxima aula, vamos estar enfatizando a questão dos livros, tudo bem? Então, uma das perguntas iniciais, para a gente dar um pontapé, eu falo sobre este assunto e referir ao ensino da história, é o que são materiais didáticos, o que compõem, o que na verdade são esses materiais, né? E a autora mesmo, ela vai trazendo uma citação explicativa sobre essa temática, que está na página 295, bem logo de início no texto, tá? E a autora escreve assim:
Os materiais didáticos são instrumentos de trabalho do professor e do aluno, suportes fundamentais na mediação entre o ensino e a aprendizagem. Livros didáticos, filmes, excertos de jornais e revistas, mapas, dados estatísticos e tabelas, entre outros meios de informação, têm sido utilizados com frequência nas aulas de história. O crescimento nos últimos anos no número de materiais didáticos e paradidáticos, dicionários especializados, além de materiais em suportes diferenciados daqueles que originalmente têm sido utilizados pelas escolas, baseados em vídeos e computadores, diante dessa variedade de materiais didáticos desigualmente distribuídos pelas diferentes escolas do país, torna-se urgente uma reflexão que ultrapasse uma visão apenas pragmática do problema. Então, se eu for falar num contexto geral, o que é materiais didático, né? São materiais diversos, né? Então, são diversos materiais que, como na própria citação aqui colocado, pode ser livros didáticos, filmes, excertos de jornais, revistas, mapas, tabelas, dados estatísticos, outros meios que tragam de fato alguma informação referente ao conhecimento. E nesse caso, não estou me referindo exclusivamente, eu falo a questão do ensino de história, estou falando isso sempre no contexto geral. Então, tudo quanto é meio, como a própria ilustração que coloca, se é uma máquina fotográfica, um computador, um filme, um disquete, agora praticamente nós não utilizamos mais, né? Que eu falo, já passamos por esse processo evolutivo. Livro, celular, o que seja, algo que transmita um conhecimento, ele é o quê? É um material que pode ser utilizado, sim, como recurso didático, tá? Então, uma das questões também que temos que entender, que é o cerne ali da questão que a autora vai estar colocando, que é necessário refletir sobre os materiais didáticos, referente ao quê? A qualidade do ensino e desmascarar os interesses econômicos, tá? Uma das características que eu falo sobre os livros didáticos, ele sempre, aqui no Brasil, ele segue a norma do PNLD, tá? Então, normalmente, ele é marcado por uma norma em específico, né? Eles são os mais distribuídos e mais utilizados quando eu falo no ensino da história, tá? Mas o que ela vem está abordando é que justamente esses mais utilizados, como no caso o livro didático, você tem que refletir exclusivamente sobre a sua formação, tá? Sobre a elaboração, uma editora, a questão até propriamente de licitações. E aí, ao refletir sobre essa questão, ela vai estar enfatizando muito que é necessário você estar justamente fazendo uso de outros recursos, ou seja, as diversidades, os vários materiais que eu tenho disponíveis referentes, então, ao ensino da história, né? Não ficar preso a um único recurso. E, além disso, quando eu penso desse material, eu tenho que ter em mente, quando ela fala justamente na citação do início, né, que eu falei, que eu li para vocês, na página 295. É instrumento, eles são instrumentos, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Porque ele vai estar norteando justamente as explicações do professor. É lógico que o professor, ele vai sempre, eu falo que além do que está proposto e apresentado em qualquer
qualquer material didático. Só que este material didático, por sua vez, ele acaba sendo o ponto de partida ali para que o aluno tenha uma visualização, um contato mais direto, mais específico e sempre favorecendo, é claro, o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, quando falamos no questão do ensino, da história, este material é um recurso para compreender o que? O passado, fatos históricos distantes, presentes. Vamos fazer uma lembrança, recordando questões anteriores já trabalhadas, que é uma das dificuldades muito centrais quando falamos do ensino da história, que é o que? Questão da temporalidade, de identidade, de análise, né? Que na verdade o aluno se torne um sujeito ativo dentro do processo de ensino, né? E, então, ter contato principalmente com a questão da temporalidade, de entender um passado próximo, distante, é algo muitas vezes dificultoso, né, para estar ensinando. Então, o livro didático, ele é ali um recurso mais imediato, que você consegue está passando, né? Então, o que a autora vai estar destacando? São vários materiais didáticos que podem estar diretamente relacionados à ação didática, né? A como estar ensinando. Então, é lógico que o mais conhecido, como você já deve ter observado até na minha fala até aqui, que sempre eu vou fazendo menção ao livro, mas temos outros, como foi falado já anteriormente. Então, diante das diversidades de materiais que temos, a autora vai colocar o quê? Que os materiais didáticos, eles são mediadores do processo de aquisição do conhecimento, bem como facilitadores da compreensão, da apreensão de conceitos, do domínio de informações e de uma linguagem específica na área de cada disciplina. Ou seja, são instrumentos de trabalho tanto de quem? Do professor, como do aluno. Então, como eu já falei anteriormente, ele acaba sendo um recurso que auxilia ali o trabalho do professor e também um recurso que auxilia a aprendizagem do aluno, ou seja, aquela questão que envolve o processo de ensino e aprendizagem. E quando eu penso e reflito justamente na questão então, do ensino, da história, justamente é importante destacar que esses materiais são instrumentos de ensino muito importantes. Então, a diversidade de materiais que existem, elas acabam sendo muito importantes, sim, para a compreensão do ensino da história. Principalmente diante da dificuldade de ensinar os acontecimentos do passado, em específico para os anos iniciais das crianças. Essa construção desse saber histórico, essa noção de temporalidade, de noções gerais, ela é dificultosa sim para a criança. Então, a utilização de materiais diversos, com cunhos, é claro, com a finalidade didática, ela é de grande relevância, tá? Então, uma das características que sobre materiais didáticos que a autora vai estar enfatizando é que eles, então, têm uma diversidade muito grande e podem, então, ser subdivididos em 3 categorias, sendo eles suportes informativos, documentos, produções dos alunos. Então, a partir de agora, eu vou estar falando um pouquinho de cada um desses tipos, dessa diversidade que existe para a gente entender e também saber como que eu posso estar fazendo uso deste material, tudo bem? E o primeiro, então, que vai estar sendo enfatizado aqui para vocês é os suportes, na verdade, informativos. Então, o que são esses suportes informativos? Tá? Então, a autora destaca na página 296 que temos
toda série de publicações de livros didáticos e paradidáticos. Então, atlas, dicionários, apostilas, cadernos, além das produções de vídeos, CDs, DVDs e materiais de computador, CD-ROMs, jogos, em específico, quando eu falo ao meio educacional. Então, todo suporte informativo, ele foi produzido, na verdade, para quem? Para o meio educacional. Faço uma ressalva aqui, que os materiais paradidáticos, ele não substitui o livro didático, tá? Eles são materiais produzidos com um discurso educacional, tá? E são utilizados de forma paralela, são mais lúdicos, tá? Então, esses paradidáticos, eles são materiais, sim, principalmente também são direcionados para a questão educacional, mas são mais lúdicos. Eles apresentam mais, eu falo que ilustrações, tá? Então, eu tenho que entender que todos os meus suportes, quando eu falo suportes informativos, né, que eles estão sempre destinados, eu tenho que ficar isso bem claro, para o meio educacional, ele é produzido para o quê? Para a escola. Então, como ser trabalhado, como ser utilizado dentro do que? Do meio escolar. E aí, quais são as características que marcam isso, né? Então, coloca, justamente por ser para a escola, ele caracterizando-se por uma linguagem própria, por um tipo de construção técnica que obedece a critérios de idade, como vocabulários, extensão e formação de acordo com princípios pedagógicos. Então, normalmente, esses materiais, eles sempre estão o quê? Respeitando as limitações dos alunos. São elaborados para cada faixa etária, né? Então, eu vou passar, mesmo que seja um filme, por exemplo, que ele tem um cunho pedagógico, ele está destinado para uma faixa etária, ele foi produzido sempre para um contexto educacional, tá? Isso vocês têm que ficar bem claro. Suportes informativos, sempre toda a produção destinadas, então, ao meio educacional, tá? Outro grupo de material que se tem são os documentos. E aí vamos ter o quê? São produzidos sem nenhuma intenção didática, mas pode ser utilizados no meio didático. Ou seja, eles podem ser utilizados no meio educacional, somente como material pedagógico, né, que está ali para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, mas eles não foram produzidos com essa finalidade. Então, quais são os exemplos aqui que a autora vai estar trazendo? Por exemplo, contos, lendas, filmes de ficção ou documentários televisivos, músicas, poemas, pinturas, artigos de jornal, revistas, leis, cartas, romances, são documentos produzidos para um público bastante amplo que, por intermédio do professor e seu método, se transforma em materiais didáticos. Então, até um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando iniciamos lá no nosso primeiro bimestre nessa disciplina, o que eu passei para vocês? Passei um filme, Narradores de Javé, né, onde a grande maioria da turma já me entregou, que eu recolhi naquele mesmo dia. Uma pequena proporção, pequena mesmo, não fez. Até eu falei que essa atividade vai estar valendo o quê? Aqui no nosso segundo bimestre, tá? Então, quem já me entregou, ótimo, já tem. Quem não fez a atividade, tá lá no Google Drive certinho os materiais, né? Tanto o filme, tá? Se você for olhar, tem um filme lá disponibilizado no vídeo e também tem a atividade, né? E quando eu passei justamente esse filme, que era um filme de ficção, mostrando um contexto de um vilarejo, e justamente por ser um filme de ficção, mas eu acabei trazendo o quê?
para o nosso contexto educacional. Então, sempre quando você pode utilizar uma lenda, um poema, uma pintura, algo colocado em uma revista, e você vai estar fazendo uso dele sempre o quê? No meio educacional. Então, aqui quem pode ser selecionado, qualquer material desse, ele pode ser selecionado pelo professor para ensinar um conteúdo ou dar um exemplo. Então, esse grupo de materiais, qual a autora classifica como documentos, é todos os recursos que eles não têm uma intenção nenhuma didática, mas eles podem ser utilizados ou por completo, ou em uma parte, em algum recorte temporal, mas que vão ser utilizados dentro do meio educacional, ou propriamente explicando um conteúdo, ou se não, dando exemplos, tudo bem? Um outro grupo de materiais, que ela vai estar colocando é produções. E aí ela coloca as produções dos alunos e ainda complementa, não só dos alunos, mas produções também dos materiais dos professores, tá? E o que seria, na verdade, essas produções, ou seja, tanto dos professores e alunos? Elas são constituídas de textos escritos diversos, como dissertações, monografias, narrativas, relatórios ou esquemas, painéis, jogos, mapas, maquetes. Então, tudo que auxilie, na verdade, que são feitos, todas essas produções são feitas pelos, no caso, professores e alunos, e eles auxiliam, sim, no processo de ensino-aprendizagem. Então, todo o trabalho produzido apresenta um conhecimento adquirido. Então, por exemplo, vocês no próximo ano que estarão fazendo um trabalho de conclusão de curso, um TCC, este material, ele acaba servindo justamente de auxílio, de recurso para outros alunos, para outros alunos, outros acadêmicos que pensam justamente às vezes na mesma temática que vocês vão estar abordando no TCC. Então, elaborar um jogo, ou estar elaborando uma maquete, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo produzido, ele acaba servindo sim como auxílio para a formação continuada de professores, para a formação justamente durante a graduação ou durante também os anos iniciais. Então, sempre toda a produção de aluno e professor, ela acaba se configurando como um material didático. Então, até eu falo voltando e entendendo, sempre quando eu penso materiais didáticos, eu tenho que pensar dentro desse enfoque de diversidades que eu tenho suportes informativos que são sempre produzidos especificadamente para o meio educacional, destinados para a escola, respeitando a faixa etária, respeitando os anos. Tem os documentos que são materiais diversos, mas que não têm nenhuma intenção educacional, mas pode ser sim utilizado pelo professor por meio de recortes temporal para estar trabalhando um conteúdo. Eu estou passando algum exemplo. E tenho também as produções dos professores e alunos que auxiliam sempre. A gente fala esse contexto educacional, tá? Diante desse contexto, a autora está encaminhando que o quê? Quando eu penso, então, nos materiais didáticos, eu tenho que ter em mente que, por estar de acordo com o currículo, porque em específico, quando você mesmo que seja os documentos, ele sempre está relacionado ao meio educacional. Você vai utilizar material didático pensando no meio educacional, então ele acaba sendo um instrumento de controle curricular. A forma que você vai estar utilizando, porque ele está atrelado ao currículo. Lembra do nosso texto anterior, Então, sempre vai estar pensando na questão do
currículo. Então, muitas vezes, eles são utilizados sem análise, consequentemente. E isso, por ser um instrumento de controle do ensino por parte dos diversos agentes do poder, que envolve dinheiro aí, tá? Faz com que nós devemos refletir e pensar realmente que tipo de material que eu estou utilizando, tá? Então, que material que eu vou estar utilizando, a escolha do meu material, né? Como que eu vou estar fazendo isso, seja ele destinado específico à escola, como o principal, eu falo, ilustração é o livro didático, mas como também temos outro, né? Então, como que eu vou estar escolhendo? E aí eu enfatizo, né, como a autora ela vai colocar. A escolha dos materiais depende, portanto, de nossas concepções sobre o conhecimento, de como o aluno vai aprendê-lo e do tipo de formação que lhe estamos oferecendo, tá? Então, ele deve ser escolhido de acordo com uma realidade escolar. Mas, eu falo assim, porém, né? Porque quando a gente fala assim desse instrumento de controle curricular, eu estou fazendo um direcionamento em específico aos suportes informativos. Lembra que eu expliquei agora há pouco, que são aqueles suportes destinados ao meio educacional. E por quê? Que normalmente você tende, pelo menos falam, né, que a escola vai estar escolhendo, os professores vão estar escolhendo este material. Mas, contudo, o que acaba muitas vezes marcando, né? E aí, às vezes, por isso que o professor tem que estar utilizando outros recursos, né? Porque por trás da elaboração, falo desses suportes específicos aí para o meio educacional, nós temos, infelizmente, um mercado lucrativo, né? E esse mercado lucrativo, ele vem apresentando, a gente fala assim, pacotes educacionais, como soluções para resolver o problema, mas ele vem ali embasado e propagando justamente uma indústria cultural, do modo de desenvolver a cultura da sociedade capitalista. Então, esses materiais didáticos, né, em específico eu falo aqui o livro didático como um recurso, na verdade, informativo, ele é marcado muito, né, por uma questão realmente de interesses, né? Então, quando você começa a refletir sobre os materiais destinados ao meio ali educacional, faz com que nós começamos a pensar sobre como está direcionando. Por isso que ela sugere que você acaba utilizando também outros meios, então, educacionais, tá? Não fique preso exclusivamente só no contexto, então, de documentos ou materiais prontos e acabados, tá? Então, por aqui nós vamos parar o conteúdo da explicação. Esse texto, a partir deste momento, ele começa dando um enfoque nos livros didáticos, mas os livros didáticos nós vamos começar a pensar e dar um enfoque na nossa próxima aula, tá? Então, até às 9 horas com a nossa live, eu vou dar uns encaminhamentos já para a nossa próxima aula, para estarmos pensando e raciocinando sobre a utilização do livro didático, tudo bem? Como atividade para vocês. Então, como eu falei, as nossas atividades vão passar por umas alterações dentro desse formato que temos agora, né? E eu preparei aqui um material, né, que vocês podem fazer ou impresso, ou podem fazer manuscrito, para mim não tem problema. Aqui eu deixei a limitação de 15 linhas, tá? E o que esse material ele vai estar abordando? Ele fala assim, então já vem aquela citação que até eu li, né, de início do texto, fazendo para o que são os materiais didáticos, né, que são, então, os instrumentos didáticos, são
Os materiais didáticos são instrumentos de trabalho do professor e do aluno, suportes fundamentais na mediação entre o ensino e a aprendizagem, livros didáticos, filmes, excertos de jornais e revistas, mapas, dados estatísticos e tabelas, entre outros meios de formação, têm sido utilizados com frequência nas aulas de história. O crescimento nos últimos anos no número de materiais didáticos e paradidáticos, que são aqueles materiais mais lúdicos, né? Dicionários especializados, além de materiais em suportes diferenciados daqueles que originalmente têm sido utilizados pelas escolas, baseados em vídeos e computadores. Diante dessa variedade dos materiais didáticos desigualmente distribuídos pelas diferentes escolas do país, torna-se urgente uma reflexão que ultrapasse uma visão apenas pragmática do problema. Né? Aí vem a referência que é o nosso texto, e aí vem a questão, assim, considerando as informações apresentadas na citação anterior, elabore um texto dissertativo acerca do seguinte tema: materiais didáticos e o ensino da história. Então, em seu texto, aborde o seguinte aspecto: a importância dos materiais didáticos no processo de ensino e aprendizagem da disciplina da história. Então, estou levando em consideração justamente o que vocês já aprenderam também, porque o ensino da história é marcado muito de tentar passar uma questão de temporalidade, construção do saber, construção do ser, de identidade do ser histórico. Né? E esses materiais, o que eles significam, o que eles acabam fazendo referência no ensino da história. Então, é um textinho, eu falo curto, aqui de 15 linhas, né? Eu falo já é o suficiente, para a gente ter uma síntese do que esses materiais didáticos acabam representando dentro, então, do processo de ensino e aprendizagem, tá? De história. Então, aguardo vocês, estou à disposição, tá? A partir deste momento, para qualquer dúvida sobre a atividade. E às 9 horas estaremos, então, iniciando a nossa live, retomando grande parte aqui do que foi exposto, do texto, e simplificando mais, dando alguns exemplos, até com próprios materiais, tudo bem? Então, aguardo vocês e até lá!